Oi, meus anjos, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do desafio do Notion, do zero à organização perfeita. Nesse desafio, eu estou me dando 3 dias apenas para te levar do zero à organização perfeita utilizando o Notion. E isso eu vou passar por conceitos de produtividade, de organização, de aprendizagem, tudo isso utilizando a plataforma do Notion. Eu já dei mais de 20 capacitações e mais de 4 cursos de tecnologias associadas aos estudos, às aprendizagens e à organização. Eu estou disponibilizando nesses 3 dias, me desafiando, na verdade, a transmitir esse conteúdo para você de forma gratuita. Se você não viu a Masterclass do desafio de ontem, corre no canal do YouTube, porque ela só vai ficar disponível enquanto esses desafios estiverem acontecendo aqui. E você pode assistir e aproveitar todos os conhecimentos e conceitos que a gente trabalhou ontem, que são muito importantes para o desenvolvimento de hoje. Porque hoje a gente vai começar com as funções específicas, trabalhando o Notion em todo o seu potencial para organizar componentes curriculares, planejamento mensal e planejamento semanal, que são coisas essenciais na organização de qualquer pessoa, que a gente pode fazer tudo isso utilizando o Notion de forma gratuita. Então bora lá e me deixa te ajudar. Então, meus anjos, vamos para a nossa segunda Masterclass. Eu estou me desafiando aqui agora a começar essa organização de vocês. Vocês já aprenderam do zero como funciona o Notion. Então, tudo que a gente trabalhou ontem vai ser aplicado aqui hoje. Então, é muito importante que vocês tenham assistido a Masterclass de ontem, porque senão vai ter muita dificuldade aqui nesse processo. Tranquilo? Então, vamos começar com a nossa organização. Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer 2 templates de organização. Um template para uma organização mensal e um template para organização semanal. E depois disso, vou mostrar para vocês então como nós organizar componentes curriculares. Primeiro, eu vou começar com a organização semanal, porque vai utilizar tudo que a gente aprendeu ontem. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Eu criei aqui uma página, tá? Você pode criar uma página só para isso, ou você pode colocar em uma outra página, que já tenha toda a sua organização semanal e toda a sua organização anual. Para quem me acompanha lá no Modern Study sabe que eu faço tudo em uma página só, mas isso vai do critério de cada um. Então, eu vou clicar aqui nesse maisinho e vou colocar aqui uma toggle list que a gente viu ontem. Nessa toggle list, eu vou colocar os dias da semana, certo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu gosto de separar final de semana, porque pra mim a rotina no final de semana é um dia só, entre aspas, tá? Mas se você preferir, você pode separar esses 2 dias, tranquilo? E o que eu vou fazer agora? Eu prefiro dividir em 2 colunas. Mas antes disso, eu vou configurar essa página, porque eu acho que fica tudo melhor quando você amplia a página do Notion. Então, eu vou aqui em cima, clicar nessas 2 setinhas aqui, eu vou fechar essa nossa sidebar, certo? Vim aqui nos 3 pontinhos, as opções aqui do Notion, e clicar nessa opção aqui de Full Widget. Então, vocês percebem que ele dá uma aumentada aqui na nossa página. Não se preocupe com essas opções aqui de estilo e tal, que a gente vai trabalhar nas nossas próximas Masterclass, algumas opções que estão aqui, tranquilo? Bom, e o que eu vou fazer aqui também? Eu vou pegar esse segundo dia aqui, no caso, que eu prefiro de 2 colunas, segurar e arrastar ele até eu ver essa barrinha lateral aqui na segunda-feira. E aí eu vou soltar. Vou fazer a mesma coisa com a quinta-feira, só que nesse caso eu vou fazer com a quarta. Ui. Só que nesse caso eu vou fazer aqui com a quarta, até aproveitar essa barrinha aqui, e o final de semana com a sexta. Eu acho que assim fica melhor assim na visualização. Pra mim, pelo menos, fica melhor assim. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses toggle lists aqui, clicar nesses 6 pontinhos que tem aqui do lado, vir na opção de cor, e eu vou colocar um plano de fundo. Eu vou colocar um plano de fundo azul, porque é uma cor que eu gosto, tá? Mas você pode colocar o plano de fundo que você quiser, baseado na cor que você quiser, tranquilo? Bom, e para finalizar, eu vou vir nessas opções aqui, abrir o meu toggle list, no caso da segunda-feira, e aí eu vou colocar barra, apertar o botãozinho da barra e colocar to do list. Tá? Nada difícil, só pra gente referenciar aquela função do nosso to do. E eu posso fazer isso aqui com todos, tá? Você podia ter feito isso antes, pra duplicar, mas eu vou colocar barra e bota a letra T. Ó, ele já vai botar aqui to do list. Só pra colocar em todas as opções essa to do list aqui, certo? Pronto. Nosso
planejamento semanal está facilmente feito com o Notion, utilizando as funções que a gente aprendeu ontem, do Toggle List e do To-Do List e da personalização de texto. Então aqui, por exemplo, na segunda-feira, eu vou botar, sei lá, aula, atividade de matéria, certo? Na terça eu vou botar só aula, na quarta eu vou botar revisar flashcards, na quinta eu vou botar fazer postagens, certo? Na sexta eu vou botar filme, no final de semana eu vou botar organizar semana. E qual é a vantagem de ter isso aqui na sua página? Você pode deixar tudo aberto assim, tá? É organizável. Ou você pode fechar os Toggle Lists e abrindo somente o dia da semana que está acontecendo naquele momento. Então, permite que a sua organização fique muito melhor e você consiga visualizar somente o que você precisa fazer naquele dia, certo? De forma muito fácil. Finalizou tudo? Marcou aqui os checklists, você já pode ir para o próximo dia. E tá pronto aqui o nosso planejamento semanal, certo? Bom, agora eu vou partir para o planejamento mensal, que a gente vai utilizar os blocos avançados do Notion. Ontem a gente falou dos blocos básicos, que são o que a gente utilizou para criar isso aqui, digamos assim. Mas agora a gente vai utilizar os blocos avançados e os blocos básicos também que a gente trabalhou ontem. Então eu vou pegar a função de ontem e ampliar um pouquinho para vocês hoje. Porque para o planejamento mensal, eu prefiro utilizar o próprio calendário que já tem aqui no Notion. E como é que eu vou colocar isso? Eu vim aqui no maisinho novamente, em vez de relacionar os blocos básicos que a gente já aprendeu. Lembrando que, se você quiser utilizar o bullet list ou o number list dentro do seu planejamento semanal, você pode utilizar também, tá? Nada impede vocês de fazerem isso. Mas eu vou descer aqui embaixo e vou nas nossas databases. Lembra que eu falei para vocês na primeira masterclass que a gente ia utilizar? E eu vou selecionar a opção aqui de calendário em linha. Qual a diferença do calendário em linha para essas opções aqui de calendário em full page? O full page ele vai criar uma nova página somente para o calendário e o em linha ele vai acrescentar nessa página. João, mas tem muita base de dados aqui para trabalhar. Exatamente, e a gente vai trabalhar com cada uma delas, não se preocupem em relação a isso. Mas o foco dessa masterclass aqui é fazer esse planejamento, que é o que vocês vão mais utilizar, certo? Então, vamos aqui colocar o nosso calendário em linha. Percebam que ele ficou aqui só embaixo da sexta-feira, porque a gente tinha dividido em duas colunas. Para isso, só vocês clicarem nesses 6 pontinhos aqui, tá? Que tem aqui em cima, arrastar, igual a gente fez com o Toggle List, aqui para baixo do calendário. Percebam que aparece uma linha contínua. Isso significa que ele vai ficar embaixo de tudo, então fica bem maior pra gente. Bom, aqui você pode dar o nome de planejamento mensal. Então percebam que aqui eles têm os meses do ano, de anos pra frente, ele já vai estar tudo aqui planejado. E é aqui que eu gosto de colocar minhas tarefas. Mas antes de a gente acrescentar nossos compromissos e tarefas no nosso planejamento mensal, é importante a gente fazer algumas configurações. Primeiro, eu vim aqui nos 3 pontinhos do nosso calendário, e aqui a gente tem as propriedades de todos os blocos avançados e databases do Notion, tá? Então, é importante vocês aprenderem isso aqui agora, porque aí vocês já conseguem trabalhar separadamente com os blocos avançados e com as bases de dados. Então, aqui, clicando nesses 3 pontinhos, a gente tem muita opção aqui, mas não se preocupem com isso agora. A gente vai nessa opção aqui de propriedades. E o que é que de propriedade a gente quer que tenha no nosso calendário mensal? Então, o que eu gosto de que apareça aqui e que permita identificação é mostrar a data com o horário, certo? Do dia da semana aqui no nosso planejamento. E a tag. A tag, ela serve para você identificar aquele tipo de compromisso. Então, eu marco aqui para ele aparecer no meu calendário. Você pode adicionar outras propriedades aqui, um to-do list, um bullet point, um number list, caso você queira que apareça no seu calendário. Mas eu gosto que nessa visão aqui, então aquelas opções básicas que a gente viu, você pode botar tudo para aparecer aqui, se você quiser, só adicionar em propriedade. Mas eu gosto que dessa visão inicial aqui do meu calendário, eu só consiga ver a data daquele compromisso, né? O nome daquele compromisso, obviamente, que já vai aparecer. E também o que é aquele compromisso. É um compromisso da faculdade, um compromisso pessoal, é um compromisso de saúde, somente isso. Mas, se você quiser que apareça mais coisas, é só você ir adicionando essas propriedades aqui. Então, clicando, você pode botar o checkbox, você pode botar um arquivo, você pode botar um número que você quer que apareça, um e-mail, um telefone. Essas opções avançadas aqui de forma de relação de roll-up
que vocês não precisam se preocupar agora. Mas se você já tem o conhecimento de Notion, você pode botar para ele aparecer aqui, não se preocupe, tá? Mas focando no que a gente precisa aqui nesse momento. O que eu recomendo, data e a tag. Data essa propriedade aqui que não vai ser útil pra gente. Bom, então vamos supor que hoje eu tenho um compromisso, tá? Deixa eu deletar aqui que eu fiz muito rápido para vocês. Quando você vem aqui no dia, você clica nesse maisinho aqui, você vai adicionar um item, ele vai abrir como se fosse uma página do Notion. Então aqui é realmente uma página do Notion, tá? Então se você quiser criar coisas aqui, você pode criar sem problemas. Então utilizando aquelas opções dos blocos básicos que a gente trabalhou, de texto, de quote, de divider, de heading, você pode botar tudo aqui. Não tem nenhum problema, tá? Mas no caso eu não vou utilizar nessa função. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma consulta médica, certo? Uma consulta médica que eu tenho aqui. Então percebam que aqui tem a data, eu vou clicar nessa data, que no caso é esse dia mesmo, dia 2 de dezembro, que no caso é hoje que a gente está gravando essa Masterclass aqui. E eu vou selecionar nessa opção aqui do Include Time. Então clicando nessa opção do Include Time, eu posso colocar o horário da minha consulta. Vou deixar meio-dia mesmo, certo? Se você quiser regular o seu horário, a forma que ele vai ser exibido, é só clicar nessa opção de configurações aqui. Então, aqui eu deixei a data completa, então o dia e o mês. O formato da hora eu botei no formato de 12 horas, mas você pode botar 24 horas. E, obviamente, o seu fuso horário, tá? Você pode escolher aqui seu fuso horário e colocar. Se esse compromisso for um compromisso que tenha uma data de início e uma data de fim, você pode selecionar essa opção aqui de End Date, selecionar e ver até quando esse compromisso vai estar presente no seu calendário, certo? É uma opção também, caso seja um compromisso longo. Mas eu não vou botar nessa opção aqui. E você ainda tem essa opção aqui do Remind, ou seja, de você colocar uma notificação para aparecer antes desse evento. Então, 2 dias antes, 1 dia antes, 2 horas antes, 10 minutos, 15 minutos antes, na hora do evento. E para onde vai essa notificação? Tanto para o seu computador, então se você estiver no computador ali utilizando, ele vai passar numa aba de notificações aqui, independente do Notion estar aberto ou não, que você tem um compromisso. E também, a partir do momento que você coloca isso aqui, ele já sincroniza automaticamente com o seu celular. Então, também você recebe a notificação no celular desse compromisso, o que é muito útil. Percebam a grande integração que o Notion tem com a sua vida, certo? Depois que eu já configurei isso, eu vou colocar a tag. Então, como eu falei para vocês, é para identificar esse compromisso. Então, eu vou botar aqui saúde, escrever, vou colocar nessa opção de create aqui, e ele vai dar essa opção de saúde. Caso você queira modificar, você pode clicar nesses 3 pontinhos aqui e modificar o plano de fundo, igual a gente já viu nas opções básicas, certo? Mas eu vou deixar nessa aqui mesmo. E mostrar para vocês como ele aparece para mim aqui. Então, ele aparece a data, né, completa aqui com o horário, que é um compromisso de saúde e que é uma consulta médica. E isso vai ficar para todos os compromissos que eu quiser colocar aqui no meu planejamento mensal. Óbvio que se você quiser escrever mais algumas opções aqui, você pode fazer. Você pode acrescentar o local dessa sua consulta, caso você queira. Você pode adicionar texto, checkbox. Pode escrever aqui como se fosse uma página normal, tá? Então, você pode escrever, colocar opções, colocar seus exames anexados aqui, nesse caso da consulta médica, no formato de arquivo, como se fosse uma página completa do Notion, certo? Bom, e aqui a gente finaliza também o nosso planejamento mensal. Percebam que a gente utilizou, obviamente, uma base de dados do Notion, mas a gente utilizou conhecimentos de coisas que a gente viu na Masterclass passada. Então, percebam que é tudo muito simples, tá? Bom, e a gente já viu, então, como fazer um planejamento mensal e como fazer um planejamento semanal. E um outro tipo de organização que eu gosto de ter é a organização de componentes curriculares. Então, esse é um pouco mais útil para a galera que está no ensino superior, que está no ensino médio, que faz resumo, que quer organizar suas matériazinhas aqui. Ou a galera de pós-graduação também, que acompanha o Modern Studies, pode fazer isso. E a gente vai utilizar uma outra base de dados do Notion. Então, eu vou novamente clicar no meu maisinho aqui, selecionar aqui embaixo na opções de Database novamente. Só que dessa vez eu vou selecionar a opção de Galeria. No caso, Galeria em linha, certo? Vou selecionar esta opção aqui. O que é essa galeria em linha? Vou só nomear aqui como organização de matérias, certo? A galeria, como o próprio nome já disse, ela é uma exposição de blocos de conteúdos do Notion. Ou, como vocês já conhecem aqui as opções básicas, ela é uma exposição de páginas do Notion. E como eu gosto de organizar essa galeria para a minha organização de matérias?
Eu vou organizando aqui com vocês, porque fica mais fácil de vocês visualizarem as opções, certo? Primeiro de tudo, a gente volta aqui na opção de propriedades. É sempre importante modificar as propriedades antes da gente modificar, igual a gente fez no calendário. A gente vai novamente aqui na opção de propriedades. Só que aqui a gente não vai mexer em muita coisa, tá? A gente vai mexer em umas coisas um pouco diferentes. Primeiro, que a gente consegue colocar aqui no Card Preview, eu vou colocar, em vez do conteúdo da página, o cover da página, e vocês vão entender o porquê já. E vocês podem regular o tamanho do componente, do bloco aqui, tá? Mas eu vou deixar no normal. Nas propriedades em si, o que a gente quer mostrar, eu não vou regular muita coisa, eu vou deixar só o nome da página mesmo aqui aparecendo, tá? Porque não é função para mim, mas vocês podem botar as tags que vocês já conhecem também aqui. Bom, e aí nessa página aqui, vamos supor que é um componente, vou colocar da minha área, tá? Mas você pode botar do que você quiser, de clínica médica, certo? Então, eu vou botar aqui a opção de clínica médica. Não interessa para mim quando foi criado em relação a isso, certo? Não me interessa as tags em relação a isso, mas me interessa as opções do ícone e do cover. Então, do cover, eu vou clicar aqui para adicionar um cover da imagem. Percebam que esse cover, ele vai ficar aqui na galeria. Então, fica uma organização bonitinha aqui pra gente fazer, tá? Então, mas eu vou modificar esse cover, porque essa escada não tem nada a ver. Então, eu vou clicar nessa opção de Change Cover, que vocês podem tanto pegar dos cores e gradientes que já tem no Notion, quanto do arquivo da NASA e de alguns outros arquivos que o Notion já disponibiliza gratuitamente aqui para você. Como você pode fazer um upload de uma imagem, ele fala aqui do máximo de tamanho, porque no nosso caso é uma conta gratuita, e também do tamanho que a imagem tem que ter, né, de largura e de altura. Ou você pode pegar um link de uma imagem na internet, ou a partir do Unsplash, que é o que eu recomendo. O Unsplash, ele é um site tipo um Google Imagens, só que de imagens em alta definição. Então, é muito bom para você aplicar em qualquer coisa na sua vida, não só no Notion, tá? Então, eu vou botar aqui Internal Medicine. Deixa eu ver se ele acha alguma coisa. Pronto, Internal Medicine. Vou selecionar essa imagem aqui, clicar, e ele já altera automaticamente. E do meu ícone, você pode vir aqui em adicionar ícones. Vou clicar no meu ícone e você pode fazer a mesma coisa, selecionar os emojis, selecionar uma imagem que você queira como ícone, ou colocar um link. Vou dar uma dica de ícones para vocês aqui, tá? Se você quiser utilizar o emoji, você pode utilizar também, mas eu vou dar uma outra dica de ícone. Então, eu vou criar uma nova página aqui e vou colocar Notion VIP Icons, certo? Aqui no Google. E você vai descer aqui onde tem, tá vendo? Notion.vip Icons. Aqui ele tem alguns ícones mais minimalistas, que eu gosto mais para trabalhar nas minhas páginas. Vou selecionar aqui a opção do Dark Mode, que é como está o meu Notion, certo? Ele tem algumas opções aqui que vocês podem utilizar. Óbvio, não tem tudo que você precisa, mas se você quiser utilizar aqui, tem esse sitezinho aqui que eu recomendo para vocês, tá? Vou pegar alguma coisa aqui que me refira à clínica médica. Não sei muito bem o que a gente vai encontrar aqui. Vou botar esse Handshake Hat. Só clicar nessa opção aqui de copiar. Voltar aqui no meu Notion. E onde tem o link, eu vou colar. E colocar em Submit. E ele já vai automaticamente o meu íconezinho aqui. Então perceba que quando eu fecho, fica a minha matéria aqui de clínica médica. Com a minha imagenzinha. Com o meu íconezinho pequeno aqui. Clicando nessa opção, então aqui é onde você consegue organizar qualquer coisa da sua matéria. Então, você pode criar diversas páginas de resumo. Então, por exemplo, você pode clicar no mais, botar aqui, por exemplo, para criar uma página. E eu posso, sei lá, botar o resumo de diarreia na clínica médica e criar o meu resumo aqui de diarreia, do que eu quiser, certo? Dentro dessa página. Quando eu voltar, ele vai ficar tudo salvo aqui em clínica médica. Você pode colocar arquivos e artigos e livros que são de referência aqui para a sua matéria de clínica médica. Então, eu posso clicar aqui no mais, por exemplo. Vim aqui embaixo, onde tem desce, onde a gente tem file, tá? Que é um arquivo. E eu posso botar um arquivo aqui, um artigo que é referência para minha matéria de clínica médica, um livro que eu tenho em PDF que é de referência para minha matéria. Eu posso já criar resumos aqui dentro, eu posso colocar um calendário aqui dentro só para as matérias, só para as provas e para as atividades de clínica médica. Eu posso criar aqui dentro um fluxo de cronogramas de matérias de atividades para serem entregues para a clínica médica.
Então, o que não falta é a opção para você organizar aqui. Eu não tenho como mostrar tudo isso aqui para vocês dentro dessa organização de matérias, né? Mas lá no Modern Studies tem várias dicas de templates. E para quem ficar com a gente até o final da Masterclass, vai ter vários templates disponibilizados gratuitamente que você pode aplicar dentro dessas matérias aqui, tá? Vocês vão entender por quê. E aqui vocês podem ir replicando isso ao longo dos seus componentes curriculares ou das subdivisões das suas vidas, caso você não queira utilizar isso para componentes curriculares. Caso você queira utilizar isso, então, para organizar os seus componentes da sua vida, você pode utilizar essa galeria. E se vocês perceberem aqui direito, a gente meio que criou uma página que tem tudo da nossa vida, né? Uma organização semanal, uma organização mensal e uma organização dos componentes curriculares da nossa faculdade. Então, vocês podem aplicar o que a gente aprendeu na outra Masterclass, de callouts, de dividers, e organizando isso aqui para que seja tipo um hub central de tudo que você precisa da sua vida. Então, você tem as suas organizações semanais, mensais, as suas galerias com seus componentes curriculares. Você pode linkar suas páginas para você colocar os seus hábitos de vida, fazer vários links com outras páginas da sua vida de planejamento financeiro, que eu já ensinei lá no Modern Studies como fazer também, e transformar isso aqui num hub central da sua vida. Espero que vocês tenham aprendido, então, como começar a se organizar através do Notion. Então, vocês aprenderam hoje um template de organização mensal, semanal e de componente curricular, utilizando tanto as bases de dados que a gente viu hoje, quanto também os conhecimentos prévios e básicos do Notion que a gente viu na Masterclass de ontem. Mas esse é só o começo da sua organização perfeita, porque amanhã a gente vai trabalhar novos conceitos, novas funções do Notion e aplicar também os conhecimentos dessas duas outras Masterclasses que a gente já teve para chegar então na nossa organização perfeita. E eu recomendaria que você ficasse no último dia do nosso desafio, porque é o desafio que eu vou me demandar mais forças para trabalhar e fechar todo esse conhecimento com vocês. E também porque tem muitas surpresas no final do desafio de amanhã, como já adiantei para vocês os templates que serão disponibilizados em relação aos de hoje, aos conhecimentos de hoje, e tem muita novidade a partir da Masterclass. Então me deixe te ajudar e fica comigo amanhã.